Olá, sejam bem-vindos de volta ao curso de Ubuntu da Universidade W. Nós estamos continuando aqui o nosso módulo 3, que trata do Bash, né, a linguagem do interpretador de comandos do terminal de Linux. Então, na última aula, a gente viu uma introdução, né, sobre o Bash, uma explicação ali do histórico, do contexto, e a sintaxe, né, do Bash nos sistemas operacionais Linux também se aplica, né, como a gente viu, aos sistemas macOS, OS X, enfim. Hoje a gente vai começar a nossa aula olhando um pouco sobre scripts, né, de Bash, né, são aqueles arquivos com a sequência de comandos a serem executáveis, scripts com extensão .sh, e vamos ver uma parte prática, né, no nosso terminal Ubuntu, e depois vamos falar sobre um arquivo muito importante de configuração do Bash, que é o bashrc. Então, os scripts em Bash, né, como eu disse, são os arquivos de extensão .sh, e eles vão ter ali uma série de instruções, né, escritas na linguagem do Bash para serem executados no terminal. A gente viu brevemente em algumas aulas do módulo 2 que a gente executa algum programa, algum script, algum executável de programação no terminal com o ponto barra, né? O ponto indica que você quer executar na pasta atual e a barra do execute, né? O aqui execute, e o nome do script. Então veja aqui nesse print, eu tenho aqui um script que eu escrevi, né, de exemplo. Ele sempre vai começar ali na primeira linha com essa sintaxe do hashtag exclamação barra bin barra sh, isso daí é obrigatório. As outras linhas, né, que tem os hashtags são comentários, né? Então, qualquer linha que tiver um hash no final, exceto aquela primeira, vai ser um comentário, o que vai ser ignorado na execução. Aquela outra linha ali, ela só está garantindo, né, que o meu script tem que ser executado no diretório atual, então não serviria eu dar um outro local para ele executar aquele script. Note ali, né, o uso do OU, né, da sequência OU, que é aquela que só vai executar o segundo comando caso o primeiro retorne uma falha. Então, você tem ali o exit, que é uma saída do script. E, enfim, vem a sequência de comandos que eu quero executar de fato. Eu começo com um echo, que, como a gente viu na aula passada, ele vai imprimir alguma coisa na tela. E eu estou aqui acessando, né, com o meu símbolo de cifrão, uma variável user, que é uma variável de ambiente do Ubuntu que vai retornar o nome do usuário. Então, eu vou imprimir na tela olá, nome do usuário, e vou pedir para ele inserir um número. E aí tem a função read, que é basicamente o oposto da echo, né? Já que a echo imprime coisas na tela, a read vai ler coisas da tela. Então, eu estou pedindo, né, para o meu script ler alguma informação que o usuário que vai executar o script colocar na tela. E estou atribuindo essa informação a uma variável que eu chamei de number. E aí eu abri um bloco de uma condicional, de um if, né? E eu estou avaliando aqui uma condição. Se esse número que o usuário digitou for maior que 0. Se for, né, lembra que o resto da nossa sintaxe do if era o then e os comandos que eu tinha que executar, se o if fosse verdadeiro. Então, ele vai imprimir na tela esse número é positivo e criar um diretório com o nome desse número. E se for, né, negativo, se a condição avaliada for falsa, eu dei ali o else, que é, né, imprimir na tela esse número é negativo ou 0. E aí estou fechando ali a minha condicional com um FI. E aí do lado esquerdo, né, eu mostrei a janelinha no terminal de quando eu executei esse script. Né? Eu mostrei ali que na minha pasta de documentos, inicialmente com ls, só tinha o script ali existente. E aí eu apertei o ponto barra myscript, né, que é o nome do arquivo. E, né, a primeira coisa que esse script fez foi olá com o nome do meu usuário,
pedi para inserir o número, e aí o terminal, né, travou esperando que eu digitasse o número no meu teclado. Eu digitei o 5 e ele foi ali para a avaliação ali da condicional de quando a expressão é verdadeira. E, né, ele também criou a pasta, né, 5. Quando eu dei ali o ls, eu vi que foi criada uma pasta com o nome de 5. E a gente vai ver agora aqui no próprio terminal. Bom, então temos aqui no nosso terminal. Eu trouxe aqui para essa pasta uma pastinha em que eu vou mostrar para vocês aqui dentro dos meus documentos, né, que é a pastinha que a gente vinha usando nas últimas aulas. Uma pasta que tem um casinho aqui com uns scripts de uma programação aqui que eu vou rodar. Então vamos mudar lá para documentos, documents, e o nome dessa pastinha que eu criei. Você pode ver que além de ter um monte de arquivos, ela tem alguns scripts aqui, né, ao clean, ao run, ao pré. E vamos dar uma olhada aqui em como é escrito esse script aqui ao run pré para a gente ver a sintaxe dele. Então a gente está vendo que, né, a primeira linha, como eu disse, é sempre esse hash, exclamação, barra bin, barra sh. A gente tem aquele comando para garantir que esse script está sendo rodado do diretório atual. Aqui está sendo carregada uma variável de ambiente. Aqui tem um if, que está avaliando se um determinado... se é necessário rodar um script que vai limpar os arquivos da tela. Ele vai forçar a rodar esse script. Se já não tiver mais nenhum arquivo a ser deletado na tela, né, ele vai sair. Se precisar, ele vai dizer, ó, vou limpar a pasta e vou rodar esse script ao clean. Aqui, nessa linha, note que tem esses dois símbolos aqui de cifrão. O que ele está fazendo, o que isso quer dizer no bash, é que ele vai retornar o próprio PID desse script, né? Que a gente viu nas últimas aulas, lá pelo top, né, no terminal, que cada processo que está sendo rodado, que está ativo na máquina, ele recebe, né, uma identificação. Ele vai ter um PID. E o seu script não é diferente. Então, esse comando aqui está dizendo para imprimir o PID do processo e depois ainda vai salvar ele nesse arquivo pid.dat. Lembra aqui, né, que esse símbolo de maior, era aquele que pegava o output, né, do primeiro comando e salvava num arquivo. Então, depois disso, eu estou executando aqui um comando de Python, e aí eu estou pedindo aqui para esse outro comando ser executado antes do script de Python terminar, né, que estou usando aqui esse comercial para isso, para não travar, né, o terminal antes desse comando terminar. Né, eu estou pegando esse PID desse processo e estou salvando nessa variável watchdog PID. Né? Ou seja, agora estou pegando aqui o nome do processo desse comando, o número do PID desse comando que eu acabei de rodar e estou salvando numa variável. E aí agora eu estou rodando, né, mais dois scripts de Python. Note que isso daqui é uma variável de ambiente que eu tenho definida, né, na minha máquina. Depois eu estou escrevendo mais uma informação na tela. Né? Esse cara aqui, ele se refere ao primeiro comando que foi executado no script. Estou rodando mais um script de Python, estou rodando um script de bash dentro de outro script de bash, isso é possível. Rodando mais um script de Python e depois, né, eu estou pedindo para matar o processo daquele PID que eu peguei lá em cima, caso ele não tenha morrido ainda por si só. Então, né, isso daqui é só um exemplozinho de um script de bash para executar uma série de comandos aqui. Nesse caso, esse é um cara que vai rodar uma simulação. Eu vou ter que carregar aqui umas variáveis de ambiente, mas já vou mostrar para vocês o porquê desses caras.
Então, dei uma limpada aqui e agora eu posso executar o meu script com o ponto barra e o nome do script. E aí, né, ele vai sair executando todos aquele programa de Python, vai sair rodando um monte de coisas, chamando um monte de programas aqui, né, do simulador que eu estou rodando, e por aí vai. Então, e vai imprimir aqui todas as saídas na tela. Se eu for olhar aqui na nossa pastinha, ele criou um monte de pasta, ele criou, lembra daquele pid.dat, né? Ele criou esse arquivo aqui que tem, né, o processo do meu próprio script, que vai ser salvo aqui, se eu precisar dessa informação para alguma coisa. Enfim, agora ele está ali, né, rodando o meu script, todos aqueles meus códigos de Python que eu pedi para serem rodados. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Para a gente fechar esse módulo, quero mostrar para vocês um arquivo muito importante, que é o bashrc. O bashrc é um arquivo oculto que tem dentro da sua pasta de usuário, da sua pasta home, e que é um script que é sempre executado toda vez que o terminal do Ubuntu é aberto. Toda vez que você abre um terminal, o bashrc é executado no momento que você está abrindo o terminal. E ele é um arquivo justamente de configurações do bash para o seu terminal. Então, você pode abrir, né, o bashrc com o Gedit ou algum outro editor de texto que você quiser. Né? Note que a gente tem aí o til indicando que ele está na pasta home, né, na pasta do usuário, e o ponto na frente do nome dele, porque ele é um arquivo oculto. E aí eu quero fazer, né, antes de você tentar abrir o arquivo aí na sua máquina, quero só fazer um adendo de não tente sair fazendo alterações nesse arquivo sem você entender, sem você ter certeza do que você está fazendo, né? Porque se algo der errado, você vai precisar restaurar esse arquivo depois. Então, ele é um arquivo de configurações do seu terminal. Então, não tente deixar o seu terminal inutilizável se você mudar alguma coisa muito importante ali. Então, aí na tela você tem, nesse momento, né, uma sequência de arquivos para você fazer um backup, né, do seu bashrc. Né? Se você dar uma olhada, você pode pausar o vídeo. Mas aqui tem, né, a carinha básica de um bashrc. Ele vai ter aqui um monte de configurações, né? Por exemplo, o tamanho do histórico, né, de linhas do seu terminal, que lembra que eu tinha falado algumas aulas atrás que tem outras formas de mudar, né, o tamanho da janela do terminal. Você pode mudar o padrão, né, do tamanho da janela, das cores até, né, do esquema de cores do terminal. Você pode mudar o display. Tá aqui uma coisa que eu falei há muito tempo atrás, e agora a gente está finalmente vendo como faz. Né? Lembra daquele padrão do prompt, né, do terminal, que vem nome do usuário, arroba, nome da máquina, 2 pontos, caminho da pasta. Então, se você quiser tirar aquilo, é aqui que você faz. Né? Você tem essa variável ps1 aqui no seu bashrc, e no meio dessa variável ps1 vai ter um /u, arroba, /h, e depois os 2 pontos com a barra caminho da pasta. Esse /u é o seu nome do usuário e esse /h é o nome da sua máquina. Essas opções aí entre esses colchetes é só a quantidade de caracteres que vão ser mostrados e tal, que você pode ajustar também. Mas, então, se você não quiser que apareça o nome da máquina e do usuário, né, no seu terminal, basta você deletar esses caras e reiniciar o terminal. Eu vou mostrar isso para vocês logo em seguida. Mas então é assim que você ajusta isso, né, no bashrc. E isso vai ser permanente, né, porque toda vez que você abrir o terminal, nunca mais vai ter o nome do usuário da máquina, porque o bashrc, como eu disse, ele é executado toda vez que um terminal é aberto. Ele é um arquivo de configuração do terminal. E você pode, né, no
no BashRC, exportar variáveis de ambiente. Você pode chegar aqui e criar um export minha variável igual tal caminho de pasta. E lembra que eu falei, né, que se você fizesse isso direto no terminal, só ia valer para aquela seção. E o próximo terminal que você abrisse, aquela variável não ia existir mais. Se você escrever o export mais variável igual caminho da pasta, aquela variável vai existir sempre, toda vez que você abrir o terminal. E os aliases, né, também são uma configuração permanente que você pode dar, meio que modificando um determinado comando ou criando um comando novo, essencialmente. Né? Aqui, vê aqui esse exemplo bem no meio da tela, com esse alias LL, LA e L. Né? Basicamente, se eu digitar LA no meu terminal, é como se eu estivesse fazendo ls-a. É a mesma coisa porque eu tenho esse alias definido aqui no meu BashRC. Então, a gente vai testar isso também logo em seguida. Mas eu posso, né, criar aqui uma opção específica de comando, dar um nome diferente para ele e, né, vai ser como se aquilo fosse um comando só, que é o comando original com alguma opção. Tem aqueles alias ali de grep logo em cima. Enfim, né, você pode também fazer as suas customizações aqui no BashRC. E, né, aqui essa parte que eu marquei embaixo dessas linhas vermelhas são partes do meu BashRC que já não eram do BashRC original. Né? Se você abrir o seu, provavelmente vai acabar num if parecido com aquele ali abaixo da minha linha vermelha. E eu já tinha ali embaixo um monte de variáveis de ambiente que eu criei, né, para a minha instalação do Ubuntu para eu usar no meu dia a dia. Então, eu carreguei ali esses alias para carregar algumas variáveis de ambiente de programas, né, de engenharia que eu estou rodando na minha máquina, e você pode criar as suas também. Esse source que vocês estão vendo é um comando para carregar variáveis de ambiente que estejam definidas em um arquivo. Tá vendo que tem esse monte de caminho de pasta, barra etc, barra bashrc? Então, essas próprias pastas têm um arquivo chamado bashrc, e eu estou usando o source para dizer para o bashrc do meu terminal, carregue variáveis de ambiente que estão nesses arquivos. Então, para isso eu uso o source. E aí eu criei esse monte de alias para fazer esse source. Tá vendo como são comandos extensos, compridos? Eu não quero ter que digitar tudo esses comandos toda vez que eu vou abrir um terminal. Então, eu criei um alias, que aí é muito mais fácil. Então, vamos voltar aqui para nosso terminal. Olha, a simulação até... Aliás, simulação não, pré-processamento do caso que eu botei para rodar até terminou de rodar no tempo que a gente ficou ali falando. Mas não é isso que a gente quer ver agora, a gente quer ver o bashrc. Bom, vamos testar, né, primeiro aquele comando que a gente viu no meu bashrc, que era o LA. Deixa eu dar um clear aqui. Bom, então a gente viu que LA é a mesma coisa que o ls-a, né? Se eu rodar, ele realmente, né, vai funcionar e ele vai me mostrar, vai ser o equivalente a um ls, né, com a leitura de arquivos ocultos no meu diretório. Então, ele vai funcionar dessa forma. Mas vou dar aqui, né, uma olhada. Vou abrir aqui o meu bashrc, ele está na minha pasta home, é um arquivo oculto. Vamos fazer aquilo de, né, tirar, né, a visualização de usuário e nome da máquina, né? Vamos fazer apagar a partir daqui, né, deixar só até o 2 pontos, daqui também. Vou salvar esse cara. E eu vou, né, abrir um outro terminal. Vou dar aqui um Ctrl D e um Ctrl Alt T para abrir um terminal novo. E como vocês podem ver,
Agora, né, o meu terminal não tem mais o nome do usuário e da máquina, só tem agora o nome aqui da pasta. Posso testar de novo aquele comando LA, né, que, nossa, ele está até mostrando aqui que existe, né, o meu amiguinho bashrc oculto, então ele realmente dá o ls dos arquivos ocultos. Então, nós vamos encerrando essa aula por aqui. Mais uma vez, as referências, né, além das que a gente vinha vendo nas últimas aulas, eu também tirei bastante coisa do próprio manual de referência oficial do Bash, que você encontra no site do projeto GNU, e, né, o próprio documento do Pozzan, em que ele introduz o mundo ao Shell, essa maravilhosa ideia que ele teve. Então, né, nesse módulo a gente viu a apresentação sobre o Bash, o histórico, a presença dele nos sistemas operacionais, para que ele serve. Vimos a sintaxe do Bash, né, como se fosse para ser usado como se fosse uma linguagem de programação mesmo. Vimos como se escreve scripts em Bash, que, acredite em mim, é uma coisa que facilita muito a sua vida quando você está usando, né, o seu computador profissionalmente e precisa executar um monte de coisa repetidas vezes. E, né, também vimos o bashrc, que é o arquivo de configurações do Bash no seu terminal. Então, a gente encerra esse módulo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no quarto e último módulo do nosso curso de Ubuntu. Até a próxima!